Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 6 de fevereiro. Agora na Espanha são 10 horas e 52 minutos. No Brasil, 6 e 52 da manhã. Gente, eu começo pela BTC no gráfico mensal, ancorado no canal de Keltner. Esse candle aqui que a gente está desenhando é o candle do mês de fevereiro de 2023. Vocês vejam que não tem nada que segure a BTC até a mediana do canal de Keltner no mensal. O corpo real do candle mensal de janeiro de 23 já havia se desdobrado num corpo real comprador. Agora a gente está meio que abrindo um Morobuzu. Então não tem nada que segure a BTC até o patamar da mediana do canal de Keltner no mensal, que está lá em 28 mil dólares, próximo do nosso alvo lá em 30 mil dólares, que é aquela congestão no diário, a qual eu me refiro diuturnamente. Aqui agora eu pulei para o gráfico diário. Se a gente agora está iniciando aqui uma figura triangular de acumulação, pode ser eventualmente a nossa onda 4, então o target da nossa onda 1 acabou não batendo 25 mil, acabou chegando em 24.255 e agora a gente deve estar acumulando numa figura triangular, já que a gente quase beijou a mediana do canal de Keltner nessa madrugada, onde a gente bateu 22.628. Não bateu 25 mil, mas bateu 24.255. Isso aqui, então, provavelmente é a nossa onda 4 e quando explodir na onda 5, vai buscar esse patamar de 30 mil dólares, que é essa congestão, que olhando pelo gráfico mensal coincide, aqui eu estou no 4 horas, ó, no mensal coincide com o patamar próximo da mediana do canal de Keltner, justamente porque a mediana, quando é visitada, nunca trava exatamente na mediana, o pavio sempre avança um pouco, deve avançar para o patamar de 30 mil dólares. Agora eu vou pular para o gráfico de 4 horas, ancorado na banda de VWAP semanal. Vejam um engolfamento bonito aqui no 4 horas. Então a próxima parada, muito provavelmente, é a VWAP semanal, que está lá em 23.100. No intraday, tá dando bons trades. Já abri aqui uns sinais no Cop Trade e já um já fechou, né? Ainda tem dois abertos, já vão fechar, porque eu comecei a abrir quando a gente esgarçou aqui pela primeira vez a última lower, aí eu abri de novo. Esse que eu abri aqui nessa última agulhada para a última lower já fechou. Esse aqui tá quase fechando. Enfim, é lucro no bolso dos assinantes. Vou encontrar um ponto seguro para ofertar também na sala. E na seara fática, a atividade on-chain, tanto na Binance Chain BEP2 quanto na Binance Smart Chain BEP20, acabou revertendo a tendência de baixa não só da BNB, mas alguns analistas dão conta de que a explosão de public addresses, principalmente na Binance Smart Chain, pode ter sido o estopim de virada do mercado. Nada mais, nada menos que 250 milhões de public addresses ativos na rede Binance Smart Chain. É um recorde absoluto, é um aumento de 41% em relação ao final do ano passado, e isso provavelmente foi o botão de reversão do mercado. Para vocês terem uma ideia do que esses números significam, a Binance Smart Chain já tem mais public addresses ativos que a própria rede Ethereum. Enfim, a criadora do smart contract e da tokenização de ativos. E a Coreia do Sul emite diretrizes sobre criptomoedas e tokens que possam eventualmente ser considerados valores mobiliários antes da legalização planejada. Enfim, eles estão acabando por regulamentar, enquanto a principal jurisdição do planeta, que é a norte-americana, e está lá batendo cabeça. E surge o primeiro centro de reabilitação para viciados em criptomoedas. Enfim, é o novo normal. Agora, viciados em criptomoedas vão ter lá um centro de reabilitação, uma clínica de reabilitação especializada nesse tipo de vício. Não sei se eu estou viciado nisso ainda. New York Times acaba de admitir, numa longa reportagem, que todas as sanções antirrussas impostas contra o Kremlin não deram em nada. Simplesmente o volume de gás natural e petróleo que a Rússia continua exportando não se alterou. É como eu reportei aqui no canal no começo desse imbróglio geopolítico,
e assim que a Rússia invadiu a Ucrânia, eu reportei: petróleo e gás natural não ficam sem comprador. E o famoso e polêmico investidor Peter Schiff, ele diz que esse drama do teto da dívida norte-americana revela ao mundo o maior esquema Ponzi já criado. Se os Estados Unidos, a cada 2, 3 anos, precisam aumentar o teto da dívida, é óbvio que eles não vão pagar a dívida. Ou vão fazer com que a dívida se dilua na inflação. Ou seja, o mundo presencia o crescimento do maior esquema Ponzi já criado sem fazer nada. Segundo ele, até BTC, porque ele é cético em relação ao mundo cripto, até BTC é opção em relação ao dólar, que nada mais é que o maior esquema Ponzi da história. E agora, há poucas horas atrás, um forte terremoto atingiu a Turquia e a Síria. A magnitude foi de 7,8 na escala Richter e são centenas de mortos. Enfim, esperamos que o resgate consiga salvar bastante gente, mas infelizmente o número de mortos já está na casa das centenas e não para de aumentar. Gente, a BTC segue resiliente aqui no gráfico de 4 horas, iniciando agora um belo engolfamento que vai redundar no teste, no estresse da VWAP semanal, que está em 23,100. Aqui no MACD o histograma já está recuando, dá para ver que essa onda vendedora perdeu o ímpeto. Já isso aqui retorna por uma bela amplitude ondulacional compradora como aqui. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer Polkadot Kusama. A Kusama deu uma bela recuada agora ontem, né? Agora tá reagindo, subindo um pouquinho. A Polkadot também subindo mais 1,40. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.